Spoilers do capítulo 264 de Jujutsu Kaisen oficial, vem comigo. Bem, a demora, tava assistindo Deadpool e Wolverine, mas vambora, porque esse capítulo tá insano. O capítulo basicamente começa com Itadori socando o chão pra desequilibrar o Rei das Maldições, para que a Hana consiga acertar ele em cheio com a sua escada de Jaco. E a gente consegue ver no semblante do Sukuna que ele tá muito assustado e ele sabe que o pior tá por vir. Sukuna então, pra tentar minimizar os danos da escada de Jaco e chegar até a Hana, ele começa a subir em um monte de escombros que estão caindo do céu pra tentar chegar até ela. E ele fez isso no exato momento que a Hana utilizou o seu golpe. E é aí que o Sukuna diz o seguinte: ao contrário da escada de Jaco, que foi aplicada ao domínio do Yuta, que visava apenas o Sukuna, esta última escada de Jaco afetará tanto o Itadori quanto a Oitodo. Ou seja, não é só ele que tá na mira. Então, basicamente pro Sukuna, se ele subir direto no pilar de luz, ele poderá chegar até Anjo sem sofrer interferência de ninguém. Calma aí, Sukuna, o que você tá pensando? Anjo, então, avisa a Hana que a parada vai endoidar pra ela sair dali. Mas não dá tempo, porque o Sukuna conseguiu subir e já tá nas costas dela. Isso é bizarro e eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Sukuna cita que a escada de Jaco utilizada agora por ela não tem o mesmo nível de poder que a primeira que foi utilizada. Ou seja, é como se ela tivesse um pouquinho nerfada. E o Sukuna não tava brincadeira, ele disse o seguinte: antes que eu seja separado do Megumi Fushiguro, Anjo, eu posso alcançar sua vida. Sinistro e ao mesmo tempo aterrorizante. Como o Sukuna tava com uma brecha enorme na frente dele pra atacar a Hana, ele foi lá e desferiu um Black Flash. Mas felizmente nosso queridíssimo Oitodo chegou pra interferir. Depois que o Sukuna tentou utilizar um Black Flash na Hana e consequentemente o Oitodo entrou na frente e conseguiu bloquear e salvar ela, o Oitodo fica feliz que conseguiu salvar a Hana, porém ele tá completamente acabado. O dano do Black Flash do Sukuna foi muito destruidor, eu poderia dizer. O Sukuna olha pro Oitodo e diz: tá, você é realmente um feiticeiro Jujutsu e eu me orgulho disso. Sukuna disse que se orgulhou do Oitodo. Eu vi o capítulo completo e o melhor tá por vir, vocês não estão ligados. Sukuna percebe que o Oitodo e a Hana estão basicamente incapacitados, ou seja, o que o Rei das Maldições pensa? Tá bom, eu vou acabar com vocês mais tarde, vou deixar vocês aí sofrendo um pouquinho. Mas imediatamente o nosso protagonista Yuji Itadori aparece do lado de fora da escada de Jaco. Sukuna ficou surpreso em ver o Itadori perseguindo ele, mesmo sabendo que ele tava queimando pra escada de Jaco. Moleque, eu adoro ver o Itadori batendo no Rei das Maldições e é isso que a gente vai ver nesse capítulo. O Itadori simplesmente pega o Sukuna pelas duas pernas e arremessa ele contra um prédio, e esse prédio é totalmente destruído. É assim que o Sukuna se levanta dos escombros, o Itadori novamente tenta tirar o equilíbrio do Rei das Maldições, só que dessa vez utilizando os cortes. Eu acho muito da hora que os cortes do Itadori são manifestados e mostrados pra gente como uma linha tracejada com uma tesoura no meio. Sim, antes de mais nada, eu queria expressar um pouco de indignação, porque se liga nessa página do mangá. Sukuna dá um soco no Itadori e os seus braços restantes estão se regenerando. Ou seja, os braços que os feiticeiros tinham cortado, eles estão crescendo de novo. E tranquilamente o narrador diz o seguinte pra gente: depois que o Rei das Maldições atingiu 2 Black Flashes adicionais, ele começou a recuperar a sua energia amaldiçoada reversa. Mas que a gente tá literalmente rodando num looping, o Sukuna atingindo Black Flashes e recuperando sua energia amaldiçoada reversa, se curando, perdendo, se curando. Depois que o narrador explica pra gente que o Sukuna recuperou a sua energia amaldiçoada reversa e ele tá começando a curar os seus braços que ele tinha perdido, logo depois disso o Sukuna começa a atacar repetidamente o Itadori. Ele dá socos no seu peito, no seu rosto e dá até uma joelhada no corpo do Yuji. O Sukuna começa a pensar então que o desmantelar do Itadori é completamente fatal pra ele, justamente porque tá atingindo o reino em trauma dele e do Megumi. Mas assim, isso vai ser completamente inútil na cabeça do Sukuna se o Itadori não conseguir acertar ele. Então será que ele vai desviar? O que vai rolar? Vamos ver. Só que a gente conhece o Itadori, a gente sabe que em nenhum momento ele vai desistir. Se ele não desistiu até agora, por que desistir aqui? Yuji não desiste, ele se levanta dos golpes do Sukuna e dá o seu melhor, mas Sukuna não permite que ele utilize o seu desmantelar de alma novamente. Ele dá um soco no Itadori, mas uma coisa extraordinária acontece. Presta muita atenção nisso aqui, eu vou dar uma lida porque fica mais fácil de vocês entenderem. A gente tem um pequeno flashback lá do início de Jujutsu Kaisen, quando o Gojo tava meio que explicando como funcionava a expansão de domínio pro Itadori lá na luta do Gojo versus o jogo. Gojo diz que usa muita energia amaldiçoada, mas isso tem as suas vantagens. Em primeiro lugar, o domínio atualiza as estatísticas do usuário devido ao ambiente, como se fosse um buff de um videogame. Então, quanto mais energia amaldiçoada você usa, mais buff você ganha. Qualquer técnica amaldiçoada que seja aplicada dentro de um domínio sempre atinge o seu oponente como um acerto garantido, irmão, tô arrepiado. Senhoras e senhores, chegou o grande momento, a grande hora que todos esperavam. Yuji Itadori utilizando a sua expansão de domínio
contra o Rei das Maldições. Yuji se prepara e faz um selo de mão. O narrador explica que o Yuji já aprendeu o básico das técnicas de barreira através do treinamento de troca corporal que ele fez com o Kusakabe, indicando como o Yuji aprendeu a utilizar o domínio. Então o Itadori sabia utilizar a expansão de domínio há muito tempo. Eu queria me espernear aqui, cara. Ai, meu Deus, cara. Que coisa linda. Eu tô paralisado. O Itadori finalmente expandiu seu domínio contra o Sukuna. Em um curto flashback, onde é mostrado pra gente o Satoru Gojo explicando pro Yuji como funciona as técnicas de barreira, é revelado pra gente, posteriormente a esse flashback, que o Kusakabe também ensinou muita coisa pro Yuji e que ele já sabia expandir domínio há algum tempo. Logo depois que seu domínio é expandido, a gente vê o Itadori fazendo seu selo de mão e rapidamente, no mesmo instante, a gente vê o Sukuna em uma estação de trem. Só que agora não é o Sukuna dentro do corpo do Megumi, mas sim o Sukuna dentro do corpo do Itadori. Meu Deus do céu, que capítulo é esse? O que tá acontecendo? Será que é a mesma visão que o Gojo teve do aeroporto, só que pro Sukuna é uma estação de trem? Enfim, o Sukuna tá nessa estação de trem que é atualmente desconhecida em forma de Yuji Kuna, como eu falei pra vocês. O Itadori se aproxima dele e diz: vamos, Sukuna. Vamos pra onde, Itadori? Vamos pra onde, cara? Infelizmente, a gente não vai descobrir agora. A gente só vai descobrir no capítulo 265, porque o próprio narrador falou que a batalha final entra em um domínio desconhecido. Domínio esse do nosso protagonista, domínio esse que a gente vai destrinchar durante a semana sobre o que pode ser, o que pode rolar e como vai ser esse final da batalha entre Yuji Itadori e Sukuna dentro do mangá de Jujutsu Kaisen. Muito obrigado pra você que acompanhou até aqui. Eu tô basicamente sem voz, eu vi o filme Deadpool e Wolverine e já voltei e comecei a gravar pra vocês. Ainda não tem confirmação se vai ter capítulo na semana que vem, mas se tiver, amanhã eu trago pra vocês, ou não sei a hora que você tá vendo esse vídeo, mas eu vou trazer a informação se vai ter ou não capítulo na próxima semana, tá bom? Um beijo pra vocês, boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei a hora que você tá vendo, cara, mas que capítulo bom, velho. Obrigado pela presença.